Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física da semana, diretamente aqui dos estúdios do canal Educação. Certinho? Jovens, iniciando aqui mais uma aula de Física, a gente vai logo dar aquele boa tarde especial para a galerinha que nos acompanha. Os meus anjos do IPTV, galerinha que está diretamente pelo IPTV e nas escolas, né? Nas nossas unidades escolares. Galerinha de Alto Longar está aqui presente conosco, Baixa Grande do Ribeiro. Também nós temos Coivaras, Dom Inocêncio, Floriano, os jovens de Floriano estão aqui com a gente também. Jeruminha, São João do Arraial, né? E a galerinha Santa Maria, Baixa Grande, né? Galerinha, vamos começar aqui mais uma aula de Física e vamos, de vez, iniciar o nosso encontro, né? Que esse encontro de hoje vai trabalhar com a temática de hidrostática. Nesse tema, a gente vai conhecer hoje sobre os conceitos de pressão, densidade e massa específica, que são três conceitos iniciais estudados na hidrostática. Perfeito? Lembrando que durante todo o mês de novembro, a gente vai estar trabalhando com a hidrostática. Então, hoje é só a nossa primeira aulinha sobre esse tema. Depois, nos próximos encontros, a gente vai estar trabalhando ainda com a hidrostática. E aí eu vou te apresentar outros termos, outras expressões, outras análises que a gente vai trabalhar sobre esse conteúdo. Certinho? Galerinha, data de hoje, dia 3 de novembro, disciplina de Física. Eu, professor Caio, estarei aqui com vocês nessa disciplina. E como eu falei, o nosso conteúdo de hoje vai envolver a hidroestática. Esse tema, galerinha, é muito especial, porque agora a gente vai estudar os fluidos. A gente vai conhecer como é o comportamento de um líquido, como é o comportamento de um gás e quais são as forças envolvidas nesse processo de estudar um líquido, de estudar um gás, quais são os conceitos relativos a essas substâncias, perfeito? Então, o objetivo da hidrostática é trabalhar substâncias fluidas, como líquido e gás, em repouso. E a gente vai justificar, na nossa aula de hoje, por qual motivo ele está em repouso. Então, durante todo o nosso encontro de hoje, a gente vai trabalhar com essa justificativa, né? De que um líquido estará em repouso, um gás estará em repouso, por conta dos conceitos da hidrostática. Certinho? No nosso objetivo de hoje, nós temos os objetivos de conhecer o conceito de pressão, suas unidades e as relações entre elas. Hoje, nós estaremos conhecendo apenas duas das várias unidades que a pressão pode possuir. Tá? A sua unidade no Sistema Internacional de Unidades, uma unidade já pré-estabelecida, mas também estaremos conhecendo uma das unidades usuais, ok? Porque aqui na hidrostática, a gente vai observar que a pressão tem 4 unidades diferentes. Hoje nós iremos conhecer duas, ok? E além disso, nós vamos diferenciar o conceito de massa específica e densidade, que são dois conceitos relativos à substância que compõe um determinado corpo e essas substâncias, o material que compõe um determinado corpo, pode ter
mesma massa específica e densidade, porém pode também possuir essas grandezas de forma diferente. Então a gente vai diferenciar esses dois conceitos de acordo com a situação, tá? Então, por exemplo, recapitulando, né, como eu falei agora há pouco, a massa específica de uma substância pode ser a mesma da sua densidade. Porém, existem algumas situações que os valores de densidade e massa específica não são iguais. E olha só, a expressão é idêntica. Então, eu vou dizer para vocês que mesmo calculando da mesma forma, eu posso ter valores diferentes para massa específica e densidade, certo? Então, por isso que um dos objetivos do nosso encontro de hoje é diferenciar, distinguir massa específica e densidade, certo? Galerinha de Jacobina chegando na nossa aula, PavoSul também está presente, né? Vamos então começar o nosso encontro de hoje. Jovens, pressão. Pressão é um termo bem comum no nosso dia a dia. A gente pode ter, por exemplo, uma panela de pressão na nossa casa. Nós podemos ter também a pressão influenciando no habitat que você vive. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma pressão. Em outras localidades, como Peru, Bolívia, Equador, você tem outras pressões atmosféricas. Então, isso vai influenciar até nos pontos de fusão e vaporização de uma substância, né? Nos pontos que a substância muda de estado. Beleza? Então, observe como a pressão ela é influente no nosso dia a dia. Você provavelmente já teve a curiosidade de saber por qual motivo os jogadores brasileiros eles não jogam tão bem em grandes altitudes. Você já deve ter se perguntado por quê, né? Já os jogadores daquela localidade, eles jogam normalmente, eles não sentem a grande altitude. Então eu vou responder isso na nossa aula de hoje também, certo? Mas para começar, o que seria a pressão, professor? Ela que é uma grandeza, um conceito bem presente no nosso dia a dia e é um conceito muito presente também na hidrostática. Bom, galerinha, a pressão ela é uma grandeza que relaciona a intensidade da força aplicada sobre uma área. Beleza? Então, essa intensidade de força aplicada sobre uma superfície, lembrando que essa força é sempre aplicada perpendicularmente, ou seja, forma sempre 90 graus com a superfície, a aplicação dessa força nessa superfície vai produzir o que nós chamamos de pressão, certo? Por exemplo, quando uma pessoa está utilizando um salto, ao pisar, ela vai produzir, nesse ponto do salto, uma pressão sobre o solo. Por quê? Porque o salto do calçado vai produzir uma força perpendicular, ou seja, formando 90 graus com a superfície do solo. Então, você vai ter uma determinada pressão do salto no solo. Vocês já se perguntaram por que em regiões de neve,
muitas pessoas usam esse calçado especial que está na imagem da direita. Esse calçado especial, ele vai tentar diminuir a pressão que você exerce sobre a superfície. Porque se você não utilizar esse calçado, você vai acabar afundando na neve. Então, ele está aqui aumentando a sua área de contato para diminuir a força aplicada sobre o local, diminuindo assim também a pressão. Então, vai evitar que a pessoa afunde na neve. Não sei se vocês já chegaram a ver também, está sendo um vídeo que está circulando pelas redes sociais, de um ursinho, um urso polar, ele passando pelo gelo, só que ele está se arrastando no gelo. E muita gente perguntou por qual motivo ele está fazendo isso. Ele está usando a hidrostática a favor dele. Sem nem ele conhecer física, né? Ele vai passar pelo gelo mais fino, não caminhando, porque ele tem a noção de que se caminhar pelo gelo fino, ele tem uma grande aplicação de força sobre aquela superfície. Então, ele terá uma grande pressão naquela área. O que ele faz? Ele se deita no gelo e vai se arrastando sobre ele. Ao se deitar, ele vai estar aplicando uma menor força, porque a força vai estar distribuída por uma maior área. E se eu aumentar a área, eu vou diminuir a pressão. Então, ele consegue passar pelo gelo sem que o gelo quebre. Beleza? Então, observe como a pressão ela é um conceito que relaciona bem a intensidade da força com a intensidade da área. E pelos exemplos que eu citei aqui para vocês, força e área serão grandezas inversas. Para ter, por exemplo, uma pressão muito grande, eu tenho que aplicar uma área pequena, né? A força tem que estar aplicada numa área pequena. Para eu ter uma pressão muito pequena, a aplicação da força tem que ser sobre uma área grande, para poder diminuir a pressão. Certo? Então, galerinha, você tem a pressão caracterizada em várias situações do nosso dia a dia. Tá bom? Você já se perguntou também com relação à saúde das pessoas que têm pressão alta? Por que elas tomam alguns medicamentos? Normalmente, os medicamentos para pressão são medicamentos vasodilatadores. Ou seja, eles aumentam a área do vaso sanguíneo. E o sangue ele vai circular com menos velocidade. E, consequentemente, se a área aumentou, a pressão diminui. Certo? Então, você tem essa função para os medicamentos reguladores de pressão. Ok? Então, professor, se o senhor está falando a todo momento que força e área se relacionam e que pressão é inversamente proporcional à área, a expressão para calcularmos a pressão teria que ser força dividida pela área. E é assim que ela é expressa, tá, jovens? Para calcularmos a pressão, você vai dividir a força pela área de contato. Perfeito? Pressão P minúsculo, tá? A gente usa o P minúsculo para que a gente não confunda com outras grandezas, como o peso, né?
A força-peso, ela é representada por P maiúsculo. E para não confundir, a gente usa o P minúsculo. Então, pressão será representada por P minúsculo. Força representada pela letra F. E a área é representada pela letra A. Perfeito? Professor, então, força sobre a área, eu consigo achar a pressão, certo? Exatamente. Quando a gente fala de unidades, a força, a unidadezinha dela é o Newton, né? Representada pela letra N maiúscula. E a área, lá na matemática, na aula do professor Rafael, vocês usam a unidadezinha metro quadrado, não é isso? Então, meus anjos, Newton por metro quadrado é uma das unidades para a pressão. Certo? Porém, existe uma outra unidade. Essa unidade, Newton por metro quadrado, é a unidade do sistema internacional. Porém, existe também outra unidade, que é a unidade conhecida como Pascal. A unidade conhecida como Pascal, ela equivale ao mesmo valor da unidade conhecida como Newton por metro quadrado. Perfeito, jovens. Show de bola. Professor, então quer dizer que se a gente aplicar uma força sobre uma determinada área, eu consigo achar o valor da pressão? Consegue. Professor, e o que seria a pressão atmosférica? A pressão atmosférica, a gente vai falar sobre ela, mas já tirando essa dúvida de vocês e finalizar o conceito de pressão, a gente vai dizer o seguinte, que naquela área que se localiza uma determinada cidade, você pode ter uma coluna de ar que está sobre essa cidade. Então, muito ar sobre aquela cidade vai produzir muita pressão. É o que acontece em cidades litorâneas. Cidades litorâneas, elas normalmente estão o quê? No nível do mar. Então, imagina aqui o mar. E aí você tem uma cidade litorânea aqui, no nível desse mar. Porém, existem cidades, que estão acima do nível do mar. Então, vamos pegar aqui 2 pontos. A cidade A e a cidade B. A cidade A está no nível do mar. Certo? A cidade A está no nível do mar. Então, o mar está aqui e a cidade A está na mesma altura do mar. Se a gente olhar a coluna de ar que cabe nessa cidade, você vai ter a coluna de ar pegando toda essa área. Toda essa região. Então, eu tenho muito ar sendo aplicado sobre essa cidade A. Por isso, eu tenho uma força muito grande aplicada sobre essa cidade. E a pressão será, consequentemente, muito grande. Quando eu viajo para uma cidade que não é litorânea, uma cidade que fica muito acima do nível do mar, eu tenho uma menor quantidade de ar
sendo aplicada, porque eu tenho uma menor possibilidade, né, de aplicação, já que a cidade já está lá em cima. Então, a coluna de ar ela se torna menor. Professor, qual vai ser a diferença, então? A diferença será exatamente na pressão atmosférica. Como na cidade litorânea você tem uma coluna maior de ar, tem muita pressão e o ar vai ficar preso naquela cidade. Então lá tem uma quantidade de oxigênio muito grande, sendo presa por essa coluna de ar. Então eu respiro tranquilamente, eu tenho resistência do ar, tranquilo, né? O ar produz muita resistência. E aí, para os jogadores de futebol, eles podem exercer suas funções, né? Jogar, correr durante um jogo inteiro e não ficar tão cansado. Por quê? Porque tem muito ar para ele respirar, já que o ar está preso nessa cidade. Quando ele viaja para uma cidade com grande altitude, você percebe que lá tem menos ar, tem menos possibilidade do ar ocupar uma região, que lá já está bem acima do nível do mar. Então, como lá vai ter uma coluna de ar menor, a pressão sobre esse ar também vai ser menor. E, nessas regiões, o ar é mais rarefeito. Então, se eu tenho pouco ar, eu não tenho tanto oxigênio para respirar. A resistência do ar, ela é menor, então a bola ela vai correr mais rápido. E isso vai dificultar que o jogador de futebol consiga jogar nas mesmas características que ele jogava na cidade A. Professor, mas para quem mora lá, ele já está acostumado? Já. O corpo ele se desenvolve baseado nessas características. Mas para quem não nasceu nessa região, para quem não vive nessa região, ele vai sentir uma dificuldade. Por quê? Porque o corpo dele não foi preparado para essa condição de menos oxigênio. Perfeito? É por isso que os jogadores do time de futebol, ele vai uma semana, 4 dias antes do jogo, para que o jogador ele se prepare fisicamente para receber menos oxigênio do que o normal. Beleza? Então, a pressão atmosférica é exatamente essa coluna de ar, essa coluna de pressão que a atmosfera exerce sobre uma região. Quanto mais perto do nível do mar, maior será a pressão, porque mais ar eu posso colocar ali. Quanto mais longe da altitude do mar, ou seja, quanto mais alto for a cidade, menos ar eu posso colocar naquela região. Então, menor será a pressão atmosférica. Certo, jovens? Jovens, alguma dúvida até aqui? Galerinha aí de Floriano, tudo bem até aqui, jovens? Beleza? Pois vamos aplicar os nossos conhecimentos? Você pode fazer um teste agora. Eu vou dar um tempinho aqui para você fazer um teste para mim. Esse teste que está aí na sua tela. Você vai pegar uma canetinha, um lápis, e aí com os 2 dedos indicadores, você vai apertar cada uma das pontas. De um lado, um dedo indicador, do outro lado da canetinha, outro dedo indicador. Aqui, você vai verificar em qual ponto você tem mais pressão e em qual ponto você tem menos pressão. Professor, como é que eu posso identificar o ponto de maior e de menor pressão? Você vai identificar sentindo dor. O ponto que mais ficar dolorido
é o ponto de maior pressão. Certo? O ponto que ficar menos dolorido será o ponto de menor pressão. Perfeito? Vou dar o timezinho para vocês aproveitarem e copiarem as informações que estão no slide. E aí vocês vão me dar a resposta. Qual foi o ponto que mais teve pressão? A pontinha que escreve do lápis ou da caneta, ou a ponta contrária? Para a canetinha, a ponta que fica, a gente coloca o bocal, né? E aí? É o lado que escreve ou o lado contrário do lápis que a gente vai sentir maior pressão? Vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. Galerinha aí já colocou no chat, professor, a gente sentiu que a pressão foi maior no lado que se escreve, exatamente. Por quê? Só recapitulando o que eu disse, né? Quanto menor a área que você aplica a força, maior a pressão. Por isso que fica mais dolorido no lado que tem a pontinha do lápis ou da caneta, né? Então, nesse lado que mais causou dor, é porque você tem uma menor área e uma maior pressão. Ok? Jovens, vamos lá aplicar os nossos conhecimentos em problemas, em exemplos. Olha só. Primeira questãozinha, vou fazer ela, tá? Pode deixar comigo. Ela diz assim: uma força de intensidade 10 newtons é aplicada perpendicularmente, ou seja, é aplicada de cima para baixo a uma superfície por meio de um pino, por meio de uma ponta. Essa pontinha, ela tem 0,4 metros quadrados de área. Determine a pressão em newtons por metros quadrados que o pino exerce sobre a superfície. Então, eu quero descobrir qual é a pressão, jovens. E aí? Bora lá? Primeira coisa,
anota as informações. Ele disse que a força é 10 newtons. Então, você coloca F igual a 10. Ele também fala que a área é 0,4 metros quadrados. E ele quer que a gente determine qual o valor da pressão. Certo? E aí você vai entender agora a situação. Olha só. Eu vou ter uma determinada área, que é essa superfície aqui da base desse quadrilátero. E nessa superfície aqui, você tem a aplicação de uma força que está aqui sendo aplicada de cima para baixo, formando aí 90 graus com a superfície, né? Então, você tem uma força sendo aplicada sobre uma área, produzindo uma pressão. Para a gente calcular essa pressão, você vai igualar a razão, ou seja, a divisão da força sobre a área. E agora, jovens, o que a gente faz? A pressão será 10 da força dividido por 0,4 da área. Af, professor, número com vírgula. Eu não gosto de número com vírgula. Você pode facilitar aqui esse processo. Para continuar nas mesmas proporções, você pode multiplicar 10 aqui no numerador e também no denominador. Quando você multiplicar em cima e embaixo por 10, você vai perceber que vai ficar 100 dividido por quanto? Por 4, confere? Então, tirou a vírgula. Facilita agora para você dividir. 100 dividido por 4 dá 25, né? Qual a unidade, jovens? Newton por metro quadrado. Então, aqui a gente achou a nossa pressãozinha. Ok? Beleza? Ficaram na dúvida, jovens? Me diga aí, se ficou alguma dúvida. Professor, teve alguém aqui que não entendeu. E aí? Tranquilidade. Eu vou te dar 2 minutinhos, tá? Para você anotar essa questãozinha. E aí a gente vai para a próxima em seguida. E aí eu vou querer que vocês façam a próxima. Tá bom? 2 minutinhos.
Vamos lá, galerinha. Voltando aqui para o nosso encontro de hoje. Vamos aqui para a nossa segunda questão, tá? Bem parecidíssima com a primeira, tá? Bem parecida com a primeira. Vou querer que vocês analisem essa questão e a gente volta depois dos 2 minutinhos, tá? 2 minutos na tela. Pronto, galerinha. Muito bem. Galerinha do IPTV tá aqui com a gente, mandando brasa nas questões. Parabéns. Isso mesmo. Muito bem, jovens. Então você vai trabalhar da mesma forma como a gente trabalhou na primeira questão. Ele diz assim, ó: uma força de intensidade 10 newtons é aplicada perpendicularmente a uma superfície por meio de um pino de 0,2 metros quadrados de área. Então, praticamente a mesma situação que eu tinha no primeiro exemplo, né? Determine a pressão em newtons por metro quadrado que o pino exerce sobre a superfície. Então, do mesmo jeito, eu tenho aqui a superfície que eu vou aplicar a força, e essa superfície é de 0,2 metros quadrados, certo? Então, toda essa parte da base é exatamente a área que eu vou aplicar essa força. Beleza? E aí, galerinha, você anota as informações, tá? Coloca aí no ladinho da folha. Toda vez que for responder a questão, você vai lá e coloca aqui do lado, primeiro, as informações. A força, ele disse que era 10 newtons, certo? A área é de 0,2 metros quadrados. E eu quero determinar a pressão. Então,
fica a mesma situação que a gente respondeu no primeiro exemplo, né, galerinha de São Félix? Está aqui participando da nossa aula, gabaritaram o nosso segundo exemplo. Muito bem. Então, galerinha de São Félix pegou a pressão e igualou a força sobre a área, né? Então, a pressão, substituindo os valores, ficaria 10 dividido por 0,2. Beleza? Porém, galerinha, tem número com vírgula, né? O que a gente faz quando tem número com vírgula? Tenta tirar ela através de uma multiplicação. Então, você vai multiplicar no numerador e no denominador. Todo mundo você multiplica por 10. Fica, então, a nossa fração de 100 dividido por 2. Pressão é igual a 50. Qual a unidade? Newtons por metro quadrado. Prontinho, né? Praticamente da mesma forma como a gente respondeu a primeira questão. Show de bola? Parabéns para a galerinha de São Félix. Está aqui com a gente, gabaritou mais uma questão. Vamos lá para a próxima? Próxima questãozinha, vamos lá? Jovens, pulando aqui para o problema número 3, ele vai dizer o seguinte: um recipiente de paredes rígidas e forma cúbica contém gás a pressão de 150 Newton por metro quadrado. Sabendo-se que cada aresta do recipiente é igual a 10 centímetros, olha só, a aresta do recipiente vale 10 centímetros. A força resultante sobre cada uma das faces do recipiente em newtons tem intensidade. Então, ele quer saber qual é a força, certo? O que a gente faz? Anota os dados, né? Então, anotando as informações, você já tem, olha só o que nós temos. Nós temos uma pressão de 150 Newton por metro quadrado. O professor ele já deu a pressão, já? Já. Ele disse que a aresta do recipiente é 10 centímetros e ele quer saber quanto vale a força. Então, aqui você vai ter que pegar a aula do professor Rafael e usar os conhecimentos. Bora lá? Professor, o que a gente vai usar aqui na nossa questãozinha número 3? Você vai pegar os conhecimentos da geometria. Olha só. Imagina que aqui você tem um cubo, né? Que a questão fala que é um cubo. Não é isso? Esse cubo, de acordo com a questão, tem 10 centímetros de aresta. E aí, o que seria a aresta desse cubo, jovens? Não vai decepcionar o professor Rafael, não. Vou dizer para ele. O que é aresta? Seria esses lados aqui, ó. Beleza? Então, você tem 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui também, e 10 centímetros aqui também.
Beleza? Então, tudo isso representa o quê? As arestas desse cubo. Galerinha, como eu quero saber qual é a pressão, eu vou analisar o seguinte caso. Vamos imaginar que eu vou aplicar uma força sobre essa área da base. Sobre essa área amarelinha. Tá bom? Meus anjos, a área da base de um cubo forma qual figura geométrica? E aí? A área da base de um cubo forma que figura geométrica? Quem sabe me dizer aí? Cadê a galerinha de São Félix, da participativa? E aí? Opa, já estão dando até o gabarito, né? Quero saber, galerinha, exatamente. Muito bem. Galerinha de São Félix. Quadrado, né, jovens? Então, a área da base é um quadrado. Então, quando eu aplico essa força aqui, eu vou criar uma pressão nessa superfície que é a superfície de um quadrado. Cada face de um cubo representa um quadrado. Muito bem. Então, eu primeiro vou calcular a área do quadrado. Ou área da face. Perfeito. Área da face. Galerinha, como é que nós calculamos a área da face? É só calcular a área de um quadrado. Aresta vezes aresta é igual a área. Ou aresta ao quadrado, né? Então vai ficar, olha só, 10 centímetros vezes 10 centímetros. Quanto é que isso dá? 100 centímetros quadrados. Acabou a questão, jovens? Acabou a questão? Não. Eu quero descobrir é a força, não é a área. Então, eu tenho que calcular a força. É só aplicar na fórmula da pressão? Também não. Ficaria muito fácil, né? Professor, o que eu tenho que fazer mais? Observe a unidade de pressão e observe a unidade de área. A área está em centímetros cúbicos. A pressão está em newtons por metro cúbico.
Então, eu tenho que transformar esses 100 centímetros, perdão, esses 100 centímetros quadrados, 100 centímetros quadrados, que falou em forma cúbica, eu fui lá no cúbico, né? 100 centímetros quadrados, eu tenho que transformar para metros quadrados. Falando do cúbico aqui, Ismael me corrigiu. Muito bem. Não, Ismael, quando tiver errado, me corrija aqui. Ismael aqui é meu cúmplice. Tá? Então, galerinha, eu tenho que transformar esses 100 centímetros quadrados em metros quadrados. Viu? Galerinha, aí você vai usar os conhecimentos lá da matemática de novo. Tu tens aqui metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados. Não é isso? Eu estou em centímetros quadrados. Quero chegar em metros quadrados, eu vou pular duas casas. 1, 2. Cheguei. Porém, cada casa dessa não é mais decimal. É uma casa de superfície, que as medidas estão ao quadrado. Então, cada casa dessa, eu vou, quando for para esse lado do metro quadrado, que é o lado da esquerda, quando for para a esquerda, cada casinha dessa, a gente vai dividir por 100. Então, eu vou dividir por 100 uma vez, vou dividir por 100 duas vezes. E aí, quanto é que fica? Ou, se você não quiser dividir por 100 duas vezes, né? Uma vez, depois outra vez, você pode dividir por 10.000, jovens. Dividido por 10.000, professor, fica quanto? A tua área em metros quadrados, ela será 0,01. Não é isso? Ou você pode colocar aí 0,0100, né? Para ficar as mesmas casas decimais que estavam antes. Ok? Então fica 0,01 metro quadrado. Certo? Show de bola. Professor, e aí, o que é que eu faço? O que é que a gente vai fazer agora? Você vai calcular a força. Se achou a área, agora você calcula a força. Vou tirar bem aqui esses dados para sobrar espaço para a gente. Então, vamos calcular a nossa força. Como é que calculamos, professor? Através da formulazinha da pressão. Pressão é a força sobre a área. Quem é a pressão? 150. Quero saber quem vale o F. Quanto vale o F? E a área foi 0,01. Então, você faz meio pelos extremos.
Multiplica aí, 150 por 0,01. Quanto é que dá, jovens? Esse valor para a força? Dá um total aí de 1,5 newtons. Então, a minha força vale 1,5 newtons. Gabarito, letra B de bola. Certo? Então, meus anjos, foi uma questãozinha um pouco mais trabalhosa, né? Questãozinha que ia lá nos conhecimentos da geometria espacial, lá nos conhecimentos da geometria geométrica mesmo, né? De primeira ordem, só de superfície mesmo. E aí a gente vai depois para a hidrostática. Meus queridos, finalizamos aqui o nosso primeiro time. A gente vai agora dar uma pequena pausa, só para a gente finalizar a primeira aula e começar a segunda, tá bom? Voltamos daqui a pouquinho e aí a gente volta para continuar os nossos conceitos de hidrostática. Até já, jovens. Tchau, tchau.